Olá, pessoal, a paz, tudo bem? Boa noite. Vou falar bem baixinho porque o neném está dormindo. E aí, mamãe do ano, tudo bem? Tá fechado o microfone. Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá o bebezão? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Tá deixando você dormir? Ele é quietinho, calminho. É bom que ele já nasceu e trouxe sorte pro Fluminense, né? Porque começou a ganhar, né? Tá ganhando de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, mas o que importa é que tá ganhando, né? A sorte foi do neném que ele pegou a camisa do Fluminense do hospital. Não é, rapaz? Graças a Deus, Deus foi fiel. Nem coube. Ele nasceu grandão, né, Letícia? Aham, 51 centímetros, 3 quilos e Cara, pouco. não puxou você, né? Não, não, vai puxar o pai. Puxar o pai. Caraca, eu vi a foto, falei, caramba, tá enorme. Aham. Parabéns, tá, Letícia? Parabéns de verdade. Fico feliz pelo sucesso, pela vitória de vocês. Em breve é o Jonathan que vai ter um também. Tamo aí, pastor. Olha lá, isso é um peso. Isso é pior do que uma noite mal dormida. Isso é pior do que uma noite mal dormida, essa camisa aí. Caraca. Eu te dar uma. Tá repreendido. Que não é centro de macumba para você ficar jogando despacho. Se você botar no teu carro a bandeira dessa, só pega na dinâmica. Ah, tá. Jogar isso aí no meu carro, cara, o motor bate. Duvido. Só vai entrar homossexual no meu carro se eu colocar isso daí. Vai parecer desfile LGBT. Ah, entra a torcida da Plaguei. É. Vamos lá, pessoal. Disciplina do mês aí é a Cristologia, tá bom? Compartilhei a apostila com vocês. Bom, página de número 1. Diz assim a introdução. Vou pegar uma caneta aqui. Diz assim a apostila. Cristologia é o estudo que se ocupa dos atributos de Cristo como Deus e como homem, bem como do relacionamento dessas duas naturezas. Bom, os atributos nós falamos no mês passado, lembra? Os atributos incomunicáveis, que são aqueles que Deus não compartilha com o homem, e os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha com o homem. Os atributos incomunicáveis, espiritualidade, eternidade, imutabilidade, onipotência, onipresença e onisciência. Os atributos comunicáveis, santidade, fidelidade, amor, bondade, justiça e sabedoria. Então, o que é a cristologia? Cristologia é o estudo que se ocupa dos atributos de Cristo como Deus e como homem, bem como do relacionamento dessas duas naturezas. Que duas naturezas são essas? Jesus, ele quando vem à Terra, ele vem 100% homem e 100% Deus. Então, são essas duas naturezas de Cristo. Ao mesmo tempo que ele foi 100% humano, ao mesmo tempo ele foi 100% divino. Isso é um tema muito confuso, mas que fica bem claro quando nós vamos para a palavra de Deus. Não é necessário, por exemplo, nós elencarmos aqui algumas palavras que vão demonstrar a divindade de Cristo, porque ela fica evidente em todos os evangelhos e em todo o Novo Testamento. A grande dúvida que a humanidade tem, que não consegue lidar com esse cenário, é acerca da humanidade de Cristo. Então, falar de Jesus como Deus fica, de certa forma, fácil para todos nós, né? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui
uma manifestação que Cristo executou que demonstra a sua divindade. Você vai de pronto me dizer através das curas. Ele curou um cego, ele curou o paralítico, ele curou o coxo, ele curou o homem da mão mirrada, ele deu vida ao morto, não é isso? Então ele fez milagres. Ele multiplicou pão e peixe, ele repreendeu demônios, ele andou por cima do mar, ele morreu, ele ressuscitou. Então, características que apontem para a divindade de Cristo não nos faltam. Elas, muito pelo contrário, elas saltam em todos os evangelhos. Agora, quando nós tratamos a ideia da humanidade de Cristo, tem aí buga um pouquinho, né? Buga um pouquinho. Por exemplo, João capítulo 4, versículo de número 6. João capítulo de número 4. Versículo de número 6. O que diz aí, Jonathan? João 4, 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço Ué, ele tava o e se deu quê? por volta. Ele sentou por quê? Estava cansado. Ah, Deus se cansa? Deus não cansa, né? Mas um homem cansa. Salmo 121 vai dizer que o nosso Deus, ele nem dormir, ele dorme. Nem tirar um cochilo. Mas o nosso Jesus, como homem, ele sentiu cansaço. João capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. O que diz aí? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Jesus tem sede? Deus tem sede? Não, né? Mas o nosso Deus tem. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender que esse Jesus, ele era humano como nós somos. Ele se cansava, ele sentia fome, ele sentia sede, ele ficou irado. A diferença de Jesus é que ele não peca, ou não pecou como nós temos o hábito de assim fazer. Vai tomar banho ou vai comer? Essa pipoca aí é para tomar banho ou para comer? Dia de segunda-feira é bom tomar banho de pipoca, cara. Tira uma olhada, vai por mim. Entendeu? Dia de segunda-feira, um banhozinho de pipoca, rapaz. Não, tem que ser do pescoço para baixo, mano. Se cair na cabeça, não vale. Tem que ser do pescoço para baixo. E não pode que você já está vestido de roupa preta. Tem que ser de roupa branca. Então, não vai funcionar a simpatia. Então, o nosso Jesus, ele era humano. Servir a Jesus é entender que o Deus que nós cultuamos, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, ele é um Deus que se humanizou. Então, todas as vezes que eu tento ser o que eu não fui chamado para ser, eu desagrado a Deus. Tá? O que Deus me chamou para ser? Humano. Deus não nos chamou para ser seres divinos. Porque se Deus tivesse nos chamado para ser seres divinos, ele teria compartilhado os atributos que nós conhecemos como atributos incomunicáveis. Então, quando eu deixo de ser humano, eu deixo de andar em fidelidade com aquilo que Deus me chamou para ser. Mas, Leandro, quanto mais humano eu for, mais pecaminoso eu vou estar. Não, não é assim.
Deus, ele fez o homem já com pecado em si? Sim ou não? Não. 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 Então, a obra original de Deus, ela é perfeita. Então, todas as vezes que eu luto para não pecar, é uma tentativa que eu tenho que fazer para lutar, não para me tornar um Deus, mas para ser como a obra-prima que Deus fez lá atrás. Então, o que é o pecado? O pecado é fazer com que o homem caminhe para frente sem Deus. O que é o ato de santidade? É você voltar ao Éden. Então, não pecar é você voltar ao Éden. Não pecar é você se tornar ser humano. Quanto menor o nível do pecado, maior é a essência original da humanidade que brota em mim. O homem sem pecado, ele encontrava-se com Deus todos os dias no findar da tarde. Quando Deus descia no Éden, ele não descia para encontrar com outro Deus. Ele descia para encontrar-se com o ser humano. A palavra Adão significa homem de barro. Então Deus descia dos altos céus para se encontrar com o ser humano. Então, quanto menor o nível de pecado, maior é a essência do Éden que habita em mim. Só que nós não entendemos isso. Eu vou buscar a Deus para me tornar como Deus. Não. Você tem que buscar a Deus para se tornar como Adão era antes do pecado. Porque o que faz separação entre o homem e Deus não é o fato do homem não ser Deus, é o fato do homem não conseguir mais ser homem. É o fato do humano não conseguir mais ser humano. Então, quando Jesus ele vem à Terra, ele vem como ser humano para nos mostrar como é, de fato, possível ser aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser. Eu tenho pelo menos 4 pontos aqui para mostrar para vocês o do porquê Jesus ele vem como homem. Primeiro ponto, ele vem para ser nosso exemplo. Jesus ele vem como humano para ser o nosso exemplo, para mostrar para mim e para você que tudo que ele fez, nós podemos fazer. E o que seria isso, como ser humano, nós termos condições de fazer? Olhar para os mais necessitados, ter empatia, ter compaixão, virar a outra face, caminhar 2 milhas, entregar a outra túnica, se compadecer de quem sofre. Então, ele desceu para ser o nosso exemplo. Se o meu exemplo de caminhada com Deus não estiver pautado em Cristo, nós não somos servos do Deus vivo. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou uma excelente pessoa. Não, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, olhar para Paulo era olhar para Cristo. E aí eu faço uma pergunta. Quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas enxergam Cristo ou enxergam a Letícia, o Leandro e o Jonathan? Porque se enxergarem a Letícia, o Leandro e o Jonathan, tem alguma coisa de errado. Tem que olhar para a gente e enxergar Cristo. E tem hora que nem nós mesmos, ao nos olharmos no espelho e ao fazermos uma reflexão, nós conseguimos encontrar Cristo em nossas atitudes. Cristo em nossa fala, Cristo em nosso comportamento. E eu não estou falando, gente, de pecado. Eu não estou falando de você se prostituir, de você adulterar, de você fornicar, nada disso. Eu estou falando de ter atitudes que Jesus teve enquanto homem em terra. A Bíblia vai dizer que Jesus sobe ao monte depois que recebeu a notícia da morte do Batista, e ao estar lá no monte, ele vê uma grande multidão indo atrás dele. E diz o texto, e movido Jesus de íntima compaixão, desceu para poder orar pelo povo.
Quer ver um exemplo? Tem hora que nós estamos tão atarefados da vida que nem o telefone de uma pessoa que a gente sabe que está ligando para a gente para pedir uma ajuda, a gente quer atender. Ou não vou atender agora não, porque esse cara é chato pra caramba, vai ficar falando, vai ficar chorando, está precisando de ajuda, então eu não vou atender ele agora não. Deixa eu fazer minhas coisas aqui primeiro, depois, quando eu tiver um tempo, eu atendo. E aí passa 1, 2 dias e você não atendeu o camarada. Jesus não. Desceu na hora e atendeu o povo. Os 2 discípulos que estavam lá no livro de Atos, indo para o templo chamado Formosa, se depararam com o paralítico, um coxo, né? O que que o coxo pede? Uma moeda. Qual é a resposta dos discípulos? Olhe para mim. Porque ao o paralítico, ao coxo olhar para os discípulos, estariam olhando para o próprio Jesus. Então, se eu tenho uma fé em Deus que não é pautada nas atitudes de Cristo, ela é uma fé vã. Ela não é uma fé verdadeira e genuína. As minhas atitudes têm que ser iguais às atitudes de Cristo. Segundo ponto, ele desceu de forma humana para simpatizar-se conosco. Tá? Sim, tornar-se simpático. Eu não preciso ser simpático para ninguém, não preciso rir para ninguém, não preciso tratar bem ninguém, não preciso, afinal de contas, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Mas não era o que Jesus fazia. Ele era simpático com muita gente. E o que tem de gente mal educada dentro da igreja, que acha que cara feia é sinal de santidade, né? Está muito enganado. Tu olha para o varão ou para a varoa, tu não sabe se está olhando para uma pessoa ou para o caveirão do Bope entrando na favela. Tem medo. Entendeu? Tem pavor daquele cidadão. Terceiro ponto, para tomar o nosso lugar legalmente. Quando ele desce de forma humana, ele desce para tomar o nosso lugar, porque como Deus ele não podia ser morto. Se ele desce em forma divina, ele faria todos os milagres que fez. Porém, não teria claras condições de fazer o que só ele teve condição de fazer, morrer em nosso lugar. Um dos maiores, ou melhor, o maior milagre que Jesus fez não foi curar ninguém, nem ressuscitar ninguém. O maior milagre, ou a maior ação que Jesus realizou, não veio em um momento de vitória, veio em um momento de derrota. Para Jesus nos dar a nossa maior vitória, ele se permitiu sofrer a sua pior derrota. Se isso não é motivo para nós cultuarmos ao nome dele, eu não sei o que é. A minha vitória, ela veio por meio da pior derrota que alguém poderia ter. Da derrota mais humilhante que alguém poderia sofrer. Essa Jesus escolheu passar. Essa Jesus optou por fazer. Então, ele desceu para tomar o nosso lugar. Então, são esses 3 pontos. Porque ele veio em forma humana. Para ser nosso exemplo, para simpatizar-se conosco e para tomar nosso lugar legalmente. Tá? Para tomar o nosso lugar legalmente. Vamos seguir aí com a nossa apostila. Começaremos a nossa análise pelos nomes e pelos títulos do Senhor Jesus Cristo e as significações de cada um deles, além das características de sua perfeita humanidade. Diz assim, nomes e títulos de Jesus Cristo. Aí o primeiro nome, Jesus. Este nome designa a pessoa e a existência do Filho de Deus. O Filho de Deus, chamado Jesus, ele era unigênito ou primogênito? Ele era unigênito ou era primogênito? Unigênito, né? Ele era unigênito. O que significa unigênito? Único. 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 Ele era unigênito e tornou-se primogênito. Correto?
O que significa Sim. primogênito? Primeiro? Primeiro. Existe uma grande diferença de escala de você ser o único para você se tornar o primeiro. Ou seja, se Jesus tornou-se o primogênito, ele está abrindo uma lacuna para dizer: existe possibilidades do meu pai ter outros filhos. Letícia, você pretende ter outros filhos? Pastor, eu pretendia, porém, depois do sufoco que eu passei, de ter ficado quase uma semana internada, só se for muito da vontade de Deus mesmo. Tá, mas você ligou? Não. Não ligou. Então, a possibilidade do seu unigênito virar primogênito é enorme, correto? Sim, Correto? Se você tivesse ligado, a possibilidade dele ser primogênito seria nula. sim. Até porque o Renato não vai sair, nem vai te separar para poder casar com você, senão a gente mata ele, né? É até que a Com morte certeza. separe. Então ele só sai morto. É, Amém, igreja? Só sai morto. sim. Então, quando Jesus ele é enviado à terra e deixa de ser único para se tornar primogênito, é como se estivesse ali abrindo uma possibilidade gigantesca para inserir novas pessoas no meio da família divina. E isso é muito importante também, porque as pessoas falam só sobre o trono que Jesus abriu mão. Ah, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu trono, ele abriu mão do céu e etc e tal, né? Mas nada se compara ao que de fato ele abriu mão. Ele abriu mão de receber o amor total, absoluto do Pai. Mais do que largar o trono, mais do que abrir mão da sua glória, mais do que ter descido à terra e, segundo ele mesmo, não ter tido lugar para encostar a sua cabeça, ou que comer, ou que beber, maior do que tudo isso é ele dizer: eu compartilho o meu Pai com vocês. Olha que magnífico isso, gente. Pastor, ele ao descer, ele se tornou primogênito? Sim. Sim. Quando ele desce, a primeira coisa que ele perde é A é a, exclusividade? a exclusividade do Pai. A partir daquele momento, ele está dizendo: a partir de hoje, todos nós somos exclusividade de Deus. Todo mundo pode ser chamado de filho do Pai, desde que me aceite como seu Senhor e Salvador. Que lindo isso, gente. O filho pródigo lá não quis compartilhar o pai. Nós temos dificuldade de compartilhar uma nota de R$ 5 se nós só tivermos ela. Eu duvido que o Jonathan, se chegar 2 Big Mac na casa dele agora, coca grande, batata grande, né? Ele vai comer o dele, vai torcer para a Sara deixar o resto para ele comer também. Mas se ela pedir um pedaço do dele, ele vai dar porque Dá ele não ruim. quer dormir na sala. Mas a vontade dele é de não dar, é de não compartilhar. Uma criança tem dificuldade de compartilhar o seu brinquedo com uma outra criança. A partilha de coisas não é uma peculiaridade do ser humano. E Jesus compartilhou o Pai amado. Se nós podemos hoje entrarmos na casa do Senhor e dar glórias a Deus, sentir a presença de Deus, cantar para Deus, é porque Jesus compartilhou o bem maior que ele tinha. E não foram as suas riquezas, foi Deus, foi o Pai. Cara, não tem preço maior do que esse. Do que ter existido alguém na Terra que compartilhou Deus conosco. Tem noção do que é você entrar na igreja
ou do que você fechar a porta do seu quarto e buscar a Deus, dar glória a Deus, sentir a presença de Deus, porque alguém compartilhou essa possibilidade conosco. Já viu quando alguém está do teu lado e compartilha a internet com você? Fica alegre que você pode entrar no Facebook, no Instagram. Ele só compartilhou o Pai. E isso é motivo de ânimo para nós continuarmos adorando a esse Jesus, tá? Que veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando ele é invocado como Senhor, como Redentor, como Salvador, é esse o seu nome íntimo e pessoal. Então, o que Jesus é? Senhor, Redentor e Salvador. Jesus Cristo compõe-se do nome próprio de Jesus e de um título, tá? Além de Jesus Cristo, há cerca de 300 títulos e designações na Bíblia que se referem à sua gloriosa pessoa. Senhor é o título da sua divindade, Jesus, além de um nome, é um título da sua humanidade, Cristo, de seu ofício como sumo sacerdote, como rei e como profeta, e o Messias prometido à profecia do Antigo Testamento. Então, Jesus é um nome, Cristo não é o sobrenome, tá? Cristo é o título, tá? Da sua divindade, que é dividida em 3 aspectos. Primeiro, ele é o nosso sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, é aquele que dá a vida por meio de um sacrifício. Tá? E aí, nós precisamos compreender também a diferença, já que ele é o nosso sumo sacerdote, e o sumo sacerdote dá a vida, né, para que nós venhamos ter vida por meio do sacrifício, ou seja, ele é aquele que oferta a vida por meio da sua morte, a diferença de renúncia para sacrifício. Quem pode me dizer qual a diferença de renúncia para sacrifício? Acredito que renunciar é abrir mão E e sacrificar? sacrificar é entregar. Abrir mão e entregar não seria sinônimos? Se não, me explique. Calma aí. Por exemplo, Eu, eu te então, eu. dei um Big Mac. Aham. É um Big Mac. Toma aqui o Big Mac. Você vai renunciar ou vai sacrificar? Vamos supor que Então, você vai renunciar. Renunciar o que mesmo que você falou? renunciar é Abrir mão. abrir mão, é. Então você vai falar Até eu para já mim, não quero. isso. Se fosse sacrificar, você ia falar o quê? Fica para você. É, entregava. Tá entendendo? Então, acaba sendo sinônimo. Mas vamos lá. Renúncia. Renúncia significa eu vou abrir portas para que você possa entrar. Isso é renúncia. Eu abro porta para que você entre por ela. Sacrifício. Eu fecho portas para que eu não possa entrar. Então, renúncia. A renúncia é a atitude que eu tomo para que você tenha acesso ao que você precisa ter. Sacrifício. Sou eu fechando portas para que eu não venha ter acesso a coisas que eu não posso ter. Jesus precisava sacrificar alguma coisa? Não. Quando Jesus sacrificou, ele fechou portas para que ele não tivesse acesso a coisas que ele não poderia ter. Tudo isso por amor a nós. Porque se tinha alguém que merecia ter acesso a tudo, era Jesus. Se tinha alguém que merecia desfrutar de tudo,
era Jesus. Se tem alguém que merece o meu sacrifício ou a minha renúncia, é Jesus. Mas ele fez isso por nós. Foi Jesus dizendo, foi Jesus dizendo, eu vou optar por não ter acesso a coisas que eu mereço ter só para que você possa receber. Eu mereço comer o Big Mac, mas abro mão dele para que você possa desfrutar. É Jesus dizendo, eu não mereço a chicotada, mas vou tomar para você não tomar. Eu não mereço a cusparada, mas eu vou receber para você não tomar. Isso é sacrifício. Só que hoje, nós não realizamos nenhuma das duas ações. Nós não renunciamos e não sacrificamos. Por quê? Porque renúncia é o ato de eu abrir porta para que a outra pessoa possa entrar. Eu não vou fazer, porque eu quero abrir portas para que eu possa entrar. Você que se lasque. E sacrificar. Sacrificar pior ainda. Porque a teologia que é apregoada nos dias de hoje é que você merece receber a bênção, é que você merece receber vitória, é que você merece ser vitorioso, é que você merece ser feliz, é que se te faz bem, Deus está no negócio. Então, a teologia apregoada na igreja hoje é toma, é receba, é tomar posse, vai que é teu, a vitória é tua. Não é uma teologia do sacrifício. Não é uma teologia do entendimento de que eu preciso fechar a porta de coisas que eu quero ter acesso, mas que eu não posso ter. Então, eu não renuncio para abençoar o Jonathan e não renuncio e não sacrifico para que eu não tome posse de coisas que Deus não me deu. E aí vivemos esse egocentrismo. Eu estou atrás do que é bom para mim e não do que é bom para o Jonathan e para a Letícia. Eu só penso em mim. Então, eu não sacrifico o meu eu e não renuncio o meu eu. O que é sacrificar o meu eu? Deixar de ter acesso a coisas que me afastam de Deus. O que é renunciar? É eu dar condições da Letícia ter acesso que aproximam ela de Deus. Quando eu não me sacrifico, eu me afasto de Deus. Quando eu não renuncio, eu não trago você para perto de Deus. E hoje nós vivemos isso. Não me afasto das coisas que me afastam de Deus e não aproximo ninguém das coisas que são de Deus. E acho que vou morar no céu por isso. Atrelo a minha bênção ao carro, à casa, aos móveis, às viagens, aos passeios, às roupas. Quando a maior bênção é, eu não vou tomar posse daquilo porque aquilo não é meu. Sacrifício. A maior bênção é, eu vou abrir portas para que Letícia e Jonathan entrem, para que eles possam receber. Isso é a maior bênção. Mas nós não vivemos dessa forma. Pastor, deixa eu ver se eu entendi a renúncia. Poderia ser nesse sentido aqui também, eu vivo uma vida de santidade, de renunciando o pecado, para me ser exemplo para outra pessoa vir até Cristo? Você está certo. A palavra que está errada. Você não renuncia ao pecado. Você sacrifica-se para não ter acesso ao pecado. Uhum. Renúncia é você abrir portas para que a Sara encontre-se com Deus. Sacrifício é você fechar portas para que você não tome posse das coisas que não são de Deus. Então, por Entendi. exemplo, se eu não quero pecar, eu tenho que me sacrificar, ou seja, eu tenho que fechar portas. Eu tenho que deixar de ter acesso a algumas coisas. Se o que me faz pecar é o que eu vejo na internet, eu tenho que sacrificar a internet, eu não tenho que usar a internet. Se o que me faz pecar é o dinheiro em excesso, é a cobiça, eu não vou atrás do dinheiro com cobiça. Entende? Renunciar é você ofertar uma ferramenta para que a Sara cada vez mais seja cheia de Deus. Sacrifício é você fechar a porta para que você não fique vazio de Deus. Tudo que é porta que te leva para o pecado, quem tem que fechar? Você. Não é Deus, é você.
Porque isso significa sacrifício. É o ato de fechar portas. Eu entendi da minha vida toda que isso era renúncia. Mas não é. Por isso que eu falei nesse sentido, de renunciar ao pecado, porque eu sempre tive essa visão de o sacrifício, como o senhor falou, ser a renúncia. São coisas diferentes. Aham. São palavras diferentes, né? Exemplo, quando a Letícia, por exemplo, ela abre mão de uma noite de sono para amamentar o seu filho, ela está renunciando, não sacrificando. Porque ela está abrindo portas para que a criança seja beneficiada. Renunciar é você tomar atitudes que beneficiam o outro. Entendi, O outro, entendi. entendeu? O sacrifício é para o seu próprio benefício. A renúncia é para o benefício do outro. Do outro. Então, como Cristo ele veio como sumo sacerdote, que é o que dá a vida por meio do seu sacrifício, a palavra Cristo também representa que ele é profeta, ou seja, o caminho que leva o homem até Deus, e ele era um rei, né? Aquele que tinha o poder da palavra. O significado do nome Cristo significa também ungido, tá? Ungido. Então, Jesus é o nome, Cristo é o título, a palavra Cristo significa ungido, e ungido é aquele que tem três características. Ele é rei porque possui a palavra, ele é profeta porque ele é o caminho, e ele é sacerdote porque ele gera a vida. Isso significa a palavra ungido, que vem do termo Cristo. Página de número 2. O desenvolvimento da vida de Jesus. Diz assim: dos 12 aos 30 anos, chamados de os anos da obscuridade, tem gerado alguns questionamentos no meio teológico. Daí ser necessário considerarmos alguns pontos. Só um acréscimo aqui, né? Que a apostila vai dizer que dos 12 aos 30 são chamados de anos de obscuridade. Por que são anos de obscuridade? Porque são tempos em que a Bíblia ela não vai narrar o que Jesus estava fazendo durante esse período. Não há relatos bíblicos do que Jesus fez de 12 a 30 anos. Tá? Até porque a Bíblia ela é um livro de história. E história significa você ser seletivo nas informações que você pretende passar. Tá? Então, dos 12 ao 30, nós não temos relatos sobre Jesus. Porém, nós conseguimos imaginar um pouco do que Jesus estava fazendo nesse período, analisando a base educacional de um jovem judeu. Tá? Lembrando que essa base educacional aqui, ela era exclusiva para o sexo masculino, tá bom? Não era uma exclusividade do sexo feminino, somente para os homens, tá? De 0 a 6 anos, essa criança judia, esse menino judeu, de 0 a 6 anos, ele estudava pouca coisa, tá? Ele só estudava a lei, os profetas, os escritos, os livros poéticos e os ritos judaicos. Só isso, coisa pouca, entendeu? Coisa. Isso aí a gente estuda num dia, né? Criança de Qual 6 idade? anos. Oi? De 0 a 6 Qual anos. idade? De 0 a Rapaz, eu 6 tô mal anos. mesmo. Tá mal, a Eu gente tá tô mal. mal. Com 6 anos de idade, um menino judeu já tinha lido todo o Antigo Testamento. E já Tá difícil de tinha eu sair de todo o Gênesis. Antigo. Oi? Tá difícil de eu sair de Gênesis. Tá difícil da gente ler o Evangelho de Judas, entendeu? A carta de Judas, que só tem nem um capítulo, né? Então, assim, com 6 anos de idade, ele já sabia o Pentateuco, os profetas maiores e menores, a história de Israel, que são os livros escritos, né? E a poesia, que são os livros poéticos, além dos ritos judaicos. De 12 a 15 anos, eles estudavam a lei oral e a tradição dos anciãos. E dos 16 aos 30 anos, eles frequentavam uma sinagoga onde os estudos eram postos em prática.
Vamos entender aqui esse cenário. Jesus, ele é a última aparição de Jesus é quando ele tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Nessa última aparição, qual é o acontecido aqui? O que acontece com 12 anos de idade? Ele lá no templo, né? Ensinando. Ele é esquecido pelos pais, né? As pessoas acham que os pais deixaram um moleque de 1 ano de idade jogado lá. Deixaram um jovem de 12 anos. 12 anos de idade, até hoje em Israel é assim, o judeu já é maior de idade. No Brasil, maior de idade é com 18. Em Israel, maior de idade é com 12. O homem se torna maior de idade com 12 anos de idade e a mulher se torna maior de idade com 13 anos de idade. Então, com 12 anos, um jovem já pode se inscrever no exército, já vota, já tem a responsabilidade de se sustentar. Então, Maria e José não deixam qualquer criança largada no templo. Deixa ela com 12 anos de idade, aonde ela já conhecia a lei, os profetas, os escritos, a poesia de Israel, os ritos judaicos, aonde ele já estudava, onde ele estava estudando a lei oral e a tradição dos anciãos. Quando ele fazia 16 anos de idade, dos 16 aos 30, ele frequentava a sinagoga, onde tudo aquilo que ele tinha estudado era posto em prática. Ou seja, um jovem judeu começava a sua caminhada, né, de pregador da palavra com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele já estava pregando. Às vezes a gente tem 16 anos de crente e não consegue dar uma saudação na igreja. Abrir um culto, dirigir uma reunião. Então, ele era jogado às feras. Não tinha dois papos. Ele era lançado, de fato, às feras. Ah, mas eu não sei. Vai aprender. É como um pássaro que só aprende a voar sendo lançado do penhasco. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas você vai ter que perder essa vergonha. Você vai ter que pôr em prática o que você aprendeu. Porque de nada adianta você aprender se você não põe em prática. Conhecimento que não é compartilhado estraga, como o maná estragava quando ele era guardado de um dia para o outro. E eu não acredito que nós vamos permitir que esse conhecimento da parte de Deus venha se perder ou se estragar. Seu crescimento natural. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Ah? Ele crescia diante de Deus e diante dos Homens. ele era bem visto diante de Deus e diante dos homens. Então, essa ideia de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu tenho que agradar a Deus. Não. Se eu quero ser como Jesus, eu preciso agradar a Deus e preciso também me preocupar em crescer em graça diante dos homens. O que significa crescer em graça diante dos homens? São as pessoas não gostarem de você, mas terem que respeitar você, por saber quem você é. Eu não gosto da Letícia, mas sou obrigado a respeitá-la, porque ela tem caráter, porque ela tem índole, porque ela tem moral. Se eu pudesse, eu matava ela, mas não posso. Por quê? Porque ela é uma pessoa de moral. Ponto. Isso é crescer diante dos homens com graça. Beleza? Um dos aspectos mais visíveis da vida de Cristo foi seu desenvolvimento natural. Isto é, sofrendo e participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. Como é que é o crescimento de Jesus? Sofrendo
e participando das mesmas circunstâncias. Gente, não existe desenvolvimento sem sofrimento. Ninguém cresce sem sofrer. Quando você pega uma tomada e liga ela ali, como é que é o nome o interruptor? Para que a luz possa funcionar, tem que ter contato. Tem vezes que você vai conectar alguma coisa na tomada que sai até uma faísca. Isso simboliza que ali está havendo um choque. Entende? Se não houver choque de realidade, não tem crescimento. Ninguém cresce andando com gente igual a você. Você é igual a Sara, João? Parabéns, dê glória a Deus por isso. Porque é exatamente essa diferença que você tem dela que vai fazer com que vocês cresçam. E tem gente que não consegue manter-se no relacionamento, ter amizades, por quê? Porque tem que falar a mesma língua, tem que ter o mesmo idioma, tem que gostar das mesmas coisas, pensar das mesmas coisas. Não tem crescimento assim. Vão morrer junto, de mão dada, fundados. O mesmo encaixe da tomada é o mesmo encaixe do interruptor, John? Não, né? Um é pontudo e o outro tem um buraco. Se os dois fossem um buraco, não ia dar liga. Se os dois fossem pontudo, também não ia dar liga. Para dar liga, um tem que ser diferente do outro, senão não tem luz. O fogo é diferente do gás. Se o gás fosse igual, se o fogo fosse igual ao gás, não ia ter fogo. Então, para crescer, tem que sofrer, pô. Só tem crescimento, só tem desenvolvimento no meio do sofrimento. Jó só desenvolveu-se quando sofreu. Tem coisa que a gente só aprende perdendo. Tem coisa que a gente só aprende quando vai para o deserto. Tem coisa que só vem quando outras coisas vão. Tem coisa que só melhora depois que você chora. Tem gente que se torna uma outra pessoa completamente diferente depois que perde tudo que tinha de mais valor. Tem planta que só cresce quando ela é podada. Então, Jesus está nos ensinando que só tem crescimento, só tem desenvolvimento por meio do sofrimento. Ponto. E outra, participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. Ele entendeu, se eu não sofrer o que o homem sofre, o homem não vai me aceitar. Quer crescer? Sofra. Aprenda a sofrer. As escrituras mostram que o nosso Senhor, mesmo sendo Deus, teve um desenvolvimento humano e natural. Jesus não cresce de modo sobrenatural. Eu vou para o monte todos os dias porque eu quero me tornar um ser celestial, quase que um ET de Varginha. Eu não quero descer do monte andando, eu quero pular lá de cima e chegar na minha casa voando nas asas de um querubim. O crescimento de Jesus foi natural, seja natural também. Aprenda a passar pelos processos e pelos ciclos da vida. E o texto diz: e o menino crescia, e o menino se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Natural, velho. Não força uma situação. Deixe tudo funcionar no natural. Nem menos, nem mais. Nem muito devagar, nem muito rápido. No tempo certo. O desenvolvimento físico e mental de Jesus não deve ser explicado como sendo causado por sua divindade tão somente, mas sim pelo resultado das leis comuns do crescimento humano. Mas o fato de ele não ter possuído uma natureza pecaminosa, sem dúvida alguma, contribuiu para o seu crescimento em graça e sabedoria para com Deus e para com os homens. Vamos lá. Jesus não possuía uma natureza pecaminosa por diversos motivos. Ele não nasce da mesma forma que nós nascemos. Tá? Jesus ele é gerado por uma mulher
virgem. Maria, ela ficou grávida, virgem, permaneceu virgem durante a sua gestação. Bom, se uma pessoa ficou grávida, se uma mulher ficou grávida, significa que ela não é mais virgem. Maria ficou grávida, foi escolhida porque era virgem, durante a sua gestação permaneceu virgem, e quando Jesus nasceu, ela permaneceu virgem. Olha que interessante. Isso quer dizer que o DNA de Jesus é diferente do nosso. Por exemplo, por mais que eu, Letícia, Renato, Jonathan, venhamos a fazer campanha atrás de campanha, monte atrás de monte, madrugadas em madrugadas, com a intenção de não pecar, nós vamos pecar. Por mais que eu tente não pecar, a gente vai pecar. Ponto. Jesus é diferente. Por mais que Jesus tente pecar, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, ele não conseguiria pecar, por conta da sua natureza. Então, por conta da minha natureza pecaminosa, por mais que eu não queira fazer, eu vou fazer. Por isso que Paulo vai dizer, o bem que eu quero, não faço. O mal que não quero, eu faço. Por quê? Porque a minha natureza, ela é falha. Tá? Outro sim, o seu desenvolvimento mental não pode ser atribuído ao seu aprendizado tão somente nas escolas dos seus dias. Deve ser atribuído também à sua educação em um lar piedoso, como também temente a Deus. Ele frequentava com regularidade a sinagoga, como também o templo, e sua familiaridade com as escrituras sagradas é percebida em Lucas, né, quando diz que achou ele no lugar que estava escrito. Beleza, pessoal? Então, hoje nós vamos ficar com essa 1 hora de aula, tá? A apostila ela é bem resumida, então eu não quero prender vocês para não ficar muito maçante, tá bom? Dúvidas aí a serem tiradas? Não, não. Não, Letícia? Não, Jonathan? Então, bom descanso para vocês, tá bom? Assim que a aula estiver carregada aqui, eu já compartilho lá e compartilho com vocês todo o cronograma do mês, beleza? Tá bom, pastor. Deus abençoe, tá? Fiquem na paz. Tchau, Tchau. gente. Boa noite. Paz.